Olá! Hoje meu grupo irá abordar sobre o atraso no crescimento fetal. Ele é composto por Giovana Medeiros, Helena Priori, Lara de Freitas, Maria Clara Siqueira, Mariana Bandim, Mirella Rego, Rodrigo Botelho e Rudá Marques. Os tópicos que abordaremos são introdução ao atraso do crescimento fetal, fatores maternos que causam a restrição do crescimento intrauterino, fatores placentários e do cordão umbilical que causam RCIU, causas fetais do RCIU, malformações e genética, diagnóstico, como o RCIU é identificado, consequências do RCIU para o bebê, tratamento e acompanhamento, prevenção e cuidados na saúde materna. A restrição de crescimento intrauterino é uma condição caracterizada pelo fato de o feto não atingir seu potencial biológico de crescimento esperado para a idade gestacional. Essa limitação pode ser causada por fatores fetais, maternos ou placentários e apresenta diferentes classificações conforme o aumento e o tipo de agressão que compromete o desenvolvimento fetal. A RCIU simétrica, também chamada de proporcional, corresponde entre 20% a 30% dos casos. E nessa forma, o déficit de crescimento afeta de maneira global todos os órgãos do feto, geralmente como uma consequência de agressões precoces durante a fase de hiperplasia celular, como ocorre em infecções congênitas ou alterações genéticas. É importante destacar que fetos constitucionalmente pequenos também apresentam crescimento simétrico, o que pode dificultar o diagnóstico diferencial com a RCIU. A forma mais comum é a RCIU assimétrica, ou desproporcional, presente em 70% a 80% dos casos. Ela se caracteriza pela diminuição predominante da circunferência abdominal em relação à craniana, ocorrendo na fase de hipertrofia celular. Essa condição geralmente está relacionada à insuficiência placentária tardia, o que leva à redistribuição do fluxo sanguíneo fetal, mecanismo conhecido como brain sparing, priorizando o cérebro em detrimento de outros órgãos. Já a RCIU do tipo intermediário misto representa cerca de 5 a 10% dos casos. Esse tipo resulta de agressões que ocorrem tanto na fase de hiperplasia quanto de hipertrofia do crescimento celular. Entre os principais fatores etiológicos destacam-se a desnutrição materna, uso de drogas ilícitas, consumo de álcool, tabagismo e a ingestão excessiva de cafeína. O diagnóstico clínico desse tipo é mais complexo, sendo comum a classificação dos recém-nascidos como pertencentes aos tipos 1 ou 2. A RCIU tem uma incidência global estimada entre 7% e 15% das gestações, sendo mais frequente em países em desenvolvimento. No Brasil, a ocorrência varia entre 10% e 15% dos nascimentos. Seus impactos na saúde pública são expressivos, envolvendo sobrecarga no Sistema Único de Saúde, já que os recém-nascidos com RCIU demandam internações prolongadas, exames frequentes e acompanhamento multidisciplinar. Isso aumenta a procura por serviços especializados como neonatologia, fisioterapia e neurologia pediátrica. Além do impacto no sistema de saúde, a RCIU compromete a qualidade de vida das famílias, que enfrentam estresse emocional e dificuldades financeiras devido ao cuidado contínuo com a criança. Os bebês com RCIU também têm maior risco de desenvolver complicações neonatais, como hipoglicemia e distúrbios respiratórios, além de maior predisposição a doenças crônicas na vida adulta. Nesse segundo tópico, eu trouxe alguns fatores maternos que vão atrasar o crescimento fetal e a principal causa do atraso no desenvolvimento fetal vai ser a dificuldade da passagem de nutrientes e oxigênio pela placenta para o feto. E aí isso vai diminuir o estado nutritivo do feto e a diminuição da oxigenação no feto. E os principais fatores maternos que vão atrasar o crescimento fetal vão ser doenças hipertensivas, doenças vasculares, diabetes, anemia, desnutrição, obesidade, baixas condições socioeconômicas, tabagismo, consumo de álcool, infecções maternas. E aqui vai entrar, por exemplo, a toxoplasmose, mioma uterino, alta altitude, idade materna, doenças renais, doenças gastrointestinais, exposição à radiação e uso de medicações teratogênicas e até mesmo múltiplas gestações. Esses fatores vão influenciar no crescimento fetal, principalmente por dificultar essa nutrição do feto. E aí, seja por uma dificuldade na transpassagem de nutrientes, seja até mesmo pela ausência de nutrientes na mãe, a mãe está em um estado de subnutrição, seja pela dificuldade de transpassar oxigênio, ou até mesmo a mãe tem uma baixa concentração de oxigênio no sangue. Então, esses fatores vão influenciar no crescimento fetal e vão ser importantes a serem considerados durante a gestação.
Entre os fatores placentários que causam a restrição do crescimento intrauterino, é importante destacar a insuficiência vascular útero-placentária, que diminui o fluxo de nutrientes e determina a restrição no crescimento intrauterino através da diminuição da perfusão, aumento da resistência vascular placentária e diminuição da superfície vascular de trocas, gerando hipóxia. Essa insuficiência ela pode ser causada por fatores como placenta circunvalada, tumores e infartos placentários. Outros fatores que causam RCU relacionados à placenta são as disfunções placentárias, como hipertensão induzida pela gravidez e pré-eclâmpsia, infecções placentárias, como a malária placentária, patologia útero-placentária relacionada à trombofilia, mosaicismo placentário confinado, que é quando a placenta apresenta um número anormal de cromossomos, nós sinciciais, que são agregados de núcleos sinciciais na superfície das vilosidades terminais, que causam problemas na perfusão placentária, e descolamento prematuro da placenta. Já de fatores relacionados ao cordão umbilical que podem causar restrição do crescimento intrauterino, temos a constrição do cordão umbilical, que pode levar à redução do fluxo sanguíneo ao feto, podendo levar a sofrimento fetal, lembrando que, quanto maior o número de constrições, mais grave pode se tornar o RCIU, pois pode interferir ainda mais nesse fluxo. A artéria umbilical única, em que normalmente você vai ter 2 artérias umbilicais, mas aí, nesse caso, você só vai ter uma. Apesar de não estar relacionada à mortalidade fetal, pode haver um certo comprometimento no fluxo de nutrientes para o feto e, consequentemente, no crescimento fetal. Também temos a inserção do cordão velamentoso, que é aquela em que o cordão umbilical se insere nas membranas fetais em vez de diretamente no disco placentário, fazendo com que as artérias e veias umbilicais fiquem desprotegidas por não ter a geleia de Varton em volta por distância, e elas vão ficar desprotegidas por distâncias variadas antes de chegar à placenta. Essa desproteção ela vai fazer com que essas veias e artérias fiquem expostas a lesões, e a falta dessa geleia faz com que esses vasos possam ficar também suscetíveis à trombose. E também temos cordões umbilicais únicos, que são aqueles de 35 centímetros ou menos, que podem afetar o crescimento e desenvolvimento do bebê. Passando agora para o quarto tópico, que são as causas fetais do RCIU. Essas causas fetais da restrição de crescimento intrauterino correspondem a alterações intrínsecas ao feto que comprometem seu desenvolvimento, mesmo na presença de ambiente materno placentário adequado. Entre essas causas, destacam-se a malformação congênita e anormalidades genéticas. Focando agora nas malformações congênitas, as anomalias estruturais fetais podem afetar diretamente a capacidade de crescimento e o funcionamento de sistemas vitais, como o sistema cardiovascular, o sistema nervoso central, renal e digestivo. Exemplos incluem cardiopatias congênitas complexas, que prejudicam a oxigenação e a perfusão fetal, anencefalia ou encefaloceles, com grave comprometimento do desenvolvimento cerebral e associadas a oligodrâmio e prejuízo no crescimento, e defeitos na parede abdominal, como por exemplo a gastroesquise, que comprometem a nutrição e o desenvolvimento intrauterino. Olhando agora para as causas genéticas, alterações cromossômicas ou genéticas estão entre as causas mais importantes de RCIU simétrico, que é o que tem a redução proporcional do tamanho corporal. Podem ser detectadas através de testes genéticos e cariótipo fetal. Exemplos incluem a síndrome de Down, que é a trissomia no cromossomo 21, que vai estar associada ao retardo de crescimento discreto e moderado, a síndrome de Edwards, que é a trissomia do par de cromossomo 18, e a síndrome de Patau, que é a trissomia no cromossomo 13, que vão causar um RCIU grave e múltiplas malformações. Também síndromes genéticas específicas, como a síndrome de Silver-Russell, que são caracterizadas por crescimento intrauterino e pós-natal restrito, com características dismórficas e assimetria corporal, e também displasias esqueléticas, como a displasia tanatotrófica, que limita o crescimento ósseo fetal.
Falando um pouco sobre métodos diagnósticos, o principal critério para o diagnóstico da restrição do crescimento intrauterino é o peso fetal estimado abaixo do percentil 10 para a idade gestacional, com base em curvas de crescimento, como as curvas populacionais. A ultrassonografia obstétrica é o principal exame utilizado, sendo considerado padrão ouro. Ela permite visualizar a anatomia fetal e realizar as medições necessárias para estimar o crescimento com precisão. Avalia-se a biometria fetal, que inclui parâmetros como diâmetro biparietal, circunferência abdominal, circunferência cefálica e comprimento do fêmur. A partir dessas medidas, calcula-se o peso fetal estimado, PFE. Além disso, é possível acompanhar a curva de crescimento por meio de exames seriados, identificando desaceleração no crescimento ao longo do tempo. A Doppler velocimetria complementa essa avaliação, medindo o fluxo sanguíneo para a placenta e através do cordão umbilical até o bebê. Um fluxo sanguíneo anormal pode ser resultado de uma insuficiência placentária, o que contribui para o desenvolvimento da RCIU. Avalia-se principalmente a artéria umbilical, em que o aumento da resistência indica alerta, e a artéria cerebral média, para detectar centralização do fluxo, e o ducto venoso, em casos mais graves. A avaliação clínica também é importante, especialmente no pré-natal de rotina. A altura uterina é o número de centímetros do topo do osso púbico até o fundo do útero. A partir da 20ª semana de gestação, esse valor em centímetros deve corresponder ao número de semanas da gravidez. Se a altura uterina estiver menor que o esperado para a idade gestacional, pode indicar um sinal de alerta, levando à solicitação do exame de imagem. Por fim, o RCIU pode ser classificado como simétrico quando todas as medidas fetais estão reduzidas proporcionalmente, geralmente associado a causas precoces como infecções congênitas ou anomalias genéticas, ou assimétrico, quando a preservação da circunferência cefálica e maior comprimento da circunferência abdominal, o que sugere um insulto tardio, geralmente por insuficiência placentária. Bom, falando sobre as consequências do RCIU para o bebê, você pode ter consequências a curto prazo e consequências a longo prazo. Tratando-se das consequências a curto prazo, que são neonatais, o bebê ele pode vir com baixo peso ao nascer, então ele vai ter o menor que o percentil 10 para a idade gestacional. Pode ter um parto prematuro, que pode ser espontâneo ou induzido, sofrer de asfixia perinatal e sofrimento fetal agudo, morte fetal intraútero em casos graves, hipoglicemia, hipocalcemia, hipotermia e dificuldade para manter a temperatura, policitemia, distúrbios respiratórios como hipoplasia pulmonar, ventilação mecânica, baixa resistência a infecções, baixo score de Apgar, aspiração de mecônio e problemas cardiovasculares e metabólicos. Já tratando-se das consequências a longo prazo, você pode ter uma programação fetal alterada, que faz menção à hipótese de Barker, que vai falar que isso vai repercutir em síndromes metabólicas e no aumento do risco cardiovascular. Você pode ter alterações no neurodesenvolvimento, como déficit de atenção, atrasos cognitivos, dificuldade de aprendizagem, distúrbios neuropsicológicos, atraso no desenvolvimento mentor. Crescimento e desenvolvimento, o crescimento ele pode ser lento, pode apresentar uma falha no catch-up, dificuldade alimentar, ganho de peso suficiente e outras complicações, como doenças crônicas na vida adulta, alterações renais, distúrbios gastrointestinais e neurológicos, problemas de saúde mental, icterícia persistente e incapacidade de combater infecções. Tópico 7. Tratamento e acompanhamento. Atualmente, todas as opções de tratamento dependem da causa da restrição do crescimento intrauterino. Se uma mãe tem condições médicas crônicas mal controladas, como diabetes ou hipertensão, o tratamento é controlar essas doenças. Se a restrição do crescimento for causada por um mau desenvolvimento da placenta, pouco pode ser feito, exceto vigilância. Lembrando que não há tratamentos que possam mudar uma causa genética da restrição de crescimento. Mas assim, independente da causa, a hidratação sempre é recomendada para melhorar o fluxo sanguíneo para o útero. E, às vezes, o repouso absoluto também pode ser recomendado, embora esse repouso pode aumentar o risco da formação de coágulos sanguíneos na mãe. Às vezes, o parto também é necessário para retirar o bebê do ambiente desfavorável, e mesmo sendo um parto prematuro, isso pode salvar a vida do bebê. A vigilância gestacional do feto é realizada por ultrassonografias, que avaliam o crescimento fetal, o líquido amniótico e o fluxo sanguíneo no feto e no cordão umbilical. No terceiro trimestre, geralmente após as 30 semanas de gestação, a vigilância adicional do feto costuma ser realizada 1 ou 2 vezes por semana. Porém, nas mães que necessitam de hospitalização, essa vigilância ocorre cerca de 2 vezes por dia.
Também são realizados testes sem estresse, que avaliam a frequência cardíaca fetal usando um monitor no abdômen da mãe. Também é traçado um perfil biofísico, que é uma avaliação ultrassonográfica do movimento fetal, respiração, tônus, frequência cardíaca e líquido amniótico. E, por fim, vamos abordar um tema fundamental, que é a prevenção e os cuidados na saúde materna, que são essenciais para garantir o bem-estar tanto da gestante quanto do feto. O primeiro ponto é o acompanhamento pré-natal regular, ou seja, consultas frequentes com o profissional de saúde, que são indispensáveis para monitorar o crescimento fetal, identificar precocemente possíveis complicações e intervir quando necessário. Também é essencial o controle de condições de saúde materna pré-existentes ou adquiridas durante a gestação, como hipertensão e diabetes. Quando bem gerenciadas, essas condições reduzem significativamente os riscos para o bebê. Outro aspecto importante é manter um estilo de vida saudável, que envolve diferentes cuidados, como ter uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, para sustentar o crescimento e o desenvolvimento fetal. Também evitar substâncias nocivas, como álcool, cigarro e drogas ilícitas, que podem comprometer seriamente a saúde do bebê, e praticar atividade física moderada, sempre com orientação profissional, pois isso pode melhorar a circulação, o controle do peso e até o bem-estar emocional da gestante. Além disso, em muitos casos, pode ser necessário fazer uso de suplementos ou medicamentos, mas sempre com orientação médica, para garantir que todas as necessidades nutricionais e clínicas estejam sendo atendidas. E, por fim, não podemos esquecer a importância da educação e do apoio emocional durante a gestação.